Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que todos vocês estejam bem. Este vídeo é dedicado à análise do conto As Cartas de Mia Couto. Nós temos aqui um narrador em terceira pessoa contando a história de três personagens, Marcelo, Nurima e Florlinda. Nurima era casada com Marcelo. Entretanto, o Marcelo foi transferido para uma outra cidade chamada Mutarara. Essa cidade, pelo que consta na narração, ela ficava longe. E aí, a mulher se sentiu muito sozinha, porque o marido não dava notícias, o marido não aparecia. Ela ficava contando as ausências dele, né? E aí, ela fala assim que ela faz da ausência dele a própria matéria dele, de tão sozinha que ela fica. E no final da primeira estrofe a gente tem assim: a esposa estava habituada, não habitada. É uma metáfora. Quer dizer, a esposa ela estava habituada à ausência dele, mas ela não estava habitada. Ela estava sentindo muito a falta dele. Ela estava se sentindo vazia. Até que, uma certa tarde, chegou uma amiga lá de Muturara para visitá-la, chamada Florlinda. E aí, conversa vai, conversa vem, e a Florlinda fala para ela que algumas cartas foram endereçadas às mulheres mais bonitas de Muturara. E a Nurima fala que ela não está sabendo de nada. E qual era o conteúdo dessas missivas, essas cartas? A Nurima pergunta. E a Florlinda diz que nessas cartas as mulheres que estavam recebendo deveriam amar Marcelo, tratar-lhe com carinho, com amor, dar muito doce, muita ternura para ele, porque ele era um homem muito bom. E aí ela perguntou: e o Marcelo sabe dessas cartas? Aí a outra diz, né? Do que posso testemunhar? A vida é dele, é serviço e casa, tudo a horas pontuais. Quer dizer, ninguém sabe se o Marcelo realmente tem conhecimento dessas cartas. E aí as duas conversam, tal. A Nurima diz que não está sabendo de nada. E aí a amiga fala assim: se eu souber de alguma coisa, eu te falo. Eu vou pensar numa maneira de acabar com isso. Aí a Nurima fala tudo bem e tal, fica um pouco sem saber o que dizer e a moça vai embora. Depois de alguns dias, de algumas semanas, a Florlinda volta para visitar a amiga. Aí elas ficaram um pouco sem graça de tocar no assunto, tomaram um chá, meio que desconversaram e a Florlinda entrou no assunto. A Florlinda disse ali que ela tinha um plano para acabar com essas cartas. E aí, quando ela ia falar sobre esse plano, a Nurima falou assim: não vai fazer nada disso. Deixa as cartas em paz. Aí a Florlinda fala: mas por quê? Aí a Nurima diz: porque quem escreveu as cartas fui eu. E a Florlinda ficou sem entender. Ela falou: mas por que você fez isso? Aí a Nurima diz assim: porque o meu Marcelo é um homem bom, tão doce que não merece castigo de ausência. Ou seja, ele é um homem muito bom, ele não merece ficar sem nenhuma mulher. Se o destino dele é ficar por lá, trabalhar por lá, que ele faça isso de uma forma feliz. Aí a Florlinda diz assim: mas e se ele ficar com uma dessas desavergonhadas? E se ele acabar se apaixonando, né, por uma delas? O que vai acontecer? Aí ele falou: se ele ficar com alguma delas, no final, ele vai descobrir que nenhuma mulher lhe ama tanto como eu. Então, foi uma estratégia da Nurima, né? Ele não voltava, ele não vinha. Aí ela mandou essas cartas com a intenção realmente de que ele fosse feliz, né? De que ele não ficasse sozinho. E ao mesmo tempo, né? Fica subentendida aqui de saber o que está acontecendo.
A gente ainda não sabe muito bem a intenção da Nurima, mas pelo que ela diz, ela fala que ela envia as cartas para que ele não sinta tanta ausência do jeito que ela está sentindo dele. Entretanto, existem outras possibilidades, a gente sabe disso. Ela pode ter mandado as cartas como uma forma, como uma estratégia de saber com quem ele realmente está, porque ele nunca manda notícias, ele nunca manda nenhum tipo de recado, essa mulher fica sozinha. Então as cartas podem ser também uma estratégia para ela saber o que está acontecendo. E ela descobriu. Olha lá. Por que ela descobriu? Porque quando a Flor Linda vai embora, a amiga fala assim: Nurima, quero dizer uma coisa, mas prometa que não se zanga. Aí ela fala: zangar por quê? Porque eu fui essa mulher. A primeira a receber a carta fui eu. E eu, Nurima, nessa noite mesmo, eu dormi com seu marido. Então a Nurima já sabe que o Marcelo ficou com a amiga dela. E aí, eu vim porque... Aí a Nurima fala assim, a Nurima maternalmente, o que é isso? A Nurima como se fosse uma mãe, né? Como uma pessoa muito sábia, quer dizer, como se fosse uma mãe, maternalmente, quer dizer, como se fosse uma mãe, como se fosse uma pessoa muito sábia, lhe cola os dedos sobre os lábios. E é como se ela falasse assim: não diga mais nada, eu não quero saber. Eu sei porque você veio aqui, né? Eu sei porque você veio aqui. Então, quando a Flor Linda chegou à casa da Nurima para falar sobre as cartas, a Nurima já suspeitou que a Flor Linda tinha sido uma das mulheres com quem o Marcelo tinha tido algum relacionamento, ou talvez que Marcelo poderia também estar com ela somente. A gente já não sabe, né? Mas de acordo com a narração, a própria mulher que ficou com o Marcelo se delatou, né? Ela mesma se delatou. Muito bem. É isso. Beijo.